Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Bruna Rafaela. Hoje eu vou falar sobre o mamilo invertido. Eu quero pedir desculpa para vocês se houver algum barulho externo, mas eu tive que gravar do lado de fora, né? Provavelmente a câmera vai tremer um pouquinho também, mas a vida é assim. Eu tenho uma colinha aqui comigo porque eu pesquisei muito para fazer esse vídeo, fora as experiências pessoais que eu venho trazendo para vocês, tá? Então, o que é um mamilo invertido? O mamilo invertido é quando o bico do seio, ao invés dele se projetar para fora, ele vai se projetar para dentro. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês como é o mamilo normal, como é o mamilo plano e como é o mamilo invertido. Eu não vou falar sobre o plano, por quê? Porque eu não tenho vivência para falar sobre o mamilo plano e sim sobre o mamilo invertido. Isso pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, é normal, tá? No caso aqui, eu tinha em um seio só, o meu filho também tem, só que o dele é nos dois, o pai dele também tem nos dois. Isso daí é super normal de acontecer. Entre 2 a 10% das mulheres aí sofrem com um mamilo invertido, que pode ser chamado de retraído também. O que é uma condição considerada normal, principalmente se você nasceu com isso, se você adquiriu essa inversão do mamilo na puberdade, ou ainda se ela foi entrando naturalmente durante ao longo dos anos. É uma condição considerada completamente normal. Nesses casos. Por que que isso acontece? Existem diversos fatores. Um deles é a fraqueza dos ligamentos de sustentação da papila, ou seja, uma má formação congênita. Nesse caso também é normal, porém existem outros casos que não são normais, podem ser considerados aí vindos de uma série de fatores. Os fatores também é a mastite, nada mais é do que uma inflamação do tecido mamário. Muitas mulheres também na fase da amamentação desenvolvem mastite e pode ser advindo também de outros processos inflamatórios, decorrentes de diabetes ou tabagismo. E ainda pode também ocorrer por conta de câncer de mama. Mas calma, antes de você correr para o pai Google, é bom que você consulte um médico primeiro para você não ficar se estressando sem necessidade. Lembrando que essa condição não é hereditária, não passa de pai para filho, apesar do meu filho ter essa condição também. Bruna, como é que eu vou identificar um mamilo invertido? É fácil. Tá? O mamilo invertido ele é para dentro. Trouxe aqui uma coisa para mostrar para vocês. Ó. Digamos que isso aqui seja um mamilo, certo? Esse daqui é o bico, essa parte branca seria a auréola, tá? Esse bico, ao invés dele ser projetado para fora, ele vai ser para dentro. Ele vai ficar mais ou menos desse jeito, tá? O bico invertido. Desse jeito aqui, ó. A depender do grau que esse mamilo é invertido, porque tem 3 graus, em certos momentos ele pode sair do seio ou voltar. Como é que você vai identificar que o seu mamilo é realmente invertido? Simples, você vai realizar o teste do beliscão, que consiste em quê? Você vai usar o polegar e o indicador para pinçar aqui o teu mamilo, tá? Na auréola. Ao pinçar, se você notar que ele fez isso daqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Ao pinçar, você notar que ele fez isso daqui, que ele entrou, então ele é invertido. Se ele sair, ele não é invertido. Provavelmente ele é só curto mesmo ou plano. Então quando você fizer esse movimento, ele vai fazer a covinha, né? O buraquinho, no caso. Vou fazer de novo aqui, ó. Mais uma vez. Ele vai ficar tragando o meu bojo com isso. Ele vai ficar mais ou menos assim. Não dá para reproduzir igual porque não é um seio. Isso interfere na amamentação? Gente, depende. Depende do grau. Existem 3 graus, 1, o 2 e o 3. Então, no primeiro grau, a inversão do bico ela não é tão acentuada e você consegue estar projetando ele para fora só com a manobrazinha de Heimlich, tá? De projeção para fora, que é desse jeito que você vai fazer assim. Você consegue projetar ele, então não é tão difícil. O grau 2, foi o meu caso que eu tive, o grau 2 você consegue projetar, mas ele tem uma certa resistência e ele vai voltando lentamente para o lugar. Aí torna também um pouco mais difícil do que o primeiro grau. Já o terceiro grau, você vai fazer muito mais força para poder projetar ele para fora e você vai ver que assim que você projetar ele já vai entrar logo. Ele é bem mais para dentro do que os outros 2 graus. E aí, nesse caso, eu recomendo que você procure um médico para ele te orientar como é que você vai fazer
tá? Para poder fazer essa retirada do bico, porque aí é um pouquinho mais complicado de fazer a amamentação. Não é impossível, eu disse complicado, presta atenção. Como é que você vai resolver isso daí? Gente, o terceiro grau, como eu disse, eu indico vocês a procurarem um médico, tá? Para ele te orientar. Agora, o primeiro e o segundo, existem duas formas. Uma delas é a manobra manual de Heimlich, os 2 dedos polegares, no caso, eu vou fazer aqui. E você vai pegar na auréola e você vai puxar. E você vai fazer isso em toda a extensão do mamilo. Você pode começar fazendo 2 vezes por dia e depois você pode aumentar para 5 vezes ao dia. Perceber que ele vai começar a sair. Essa é uma das formas que dá para ser feito manualmente. Tem uma outra forma que você pode estar usando um coletor de leite. Eu vou mostrar para vocês o que é. Eu tenho um aqui, inclusive. Peço mil desculpas pela tremedeira aqui do celular, da câmera, mas é o vento, eu não posso fazer muita coisa. Então, é um coletor de leite, tá? Como é que você usa isso daqui? Você vai fazer isso daqui, certo? Aqui é o peito. Vou tentar fazer aqui, ó. Aqui é o peito. Você vai colocar e você vai, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Ele vai sugar, ele vai fazer tipo uma sucção aqui. E aí o bico do teu mamilo, quando você fizer isso, você vai notar que ele vai se projetar para fora, tá? Ele vai ficar assim, ele vai apontar para fora, desse jeito aqui. E aí você deixa alguns segundos, tira, deixa alguns segundos, tira. Você tem que fazer tudo de acordo com a sua necessidade. Se você sentir muita dor, você para, recomeça um outro horário, um outro dia. Não precisa tentar fazer tudo de uma vez, porque você passou a vida inteira com o bico do peito desse jeito e não é de uma hora para outra que ele vai sair, não. Não, senhora, não vá achando que é assim, não. Então você pode começar fazendo 2 vezes ao dia também e depois você pode aumentar para 5 conforme você for se sentindo confortável para isso, tá? Você pode fazer inclusive dessa forma aqui, com esse produto aqui, você pode fazer inclusive durante a gestação, tá? Já ali para o final da gestação, que não é recomendado fazer com a bombinha de extração de leite. Por quê? Como me explicou a minha obstetra, eu estava tentando fazer com a bombinha de extração de leite, ela disse que não era recomendado. Por quê? Porque conforme a bombinha faz a sucção do bico do seio, ela vai estimular contrações. Então isso não é interessante para você e não é interessante para o seu bebê, porque ele pode nascer prematuro, certo? Porque quando a gente começa a amamentar, o nosso útero ele vai voltando para o lugar. E o período de amamentação é muito importante para isso. Por quê? Porque quando você amamenta, estimula essas contrações, que é aquilo que faz o útero voltar para o lugar. Por isso, se você tiver gestante, não use bombinha de amamentação ou peça para o namorado ficar chupando a biqueta do teu peito. Não faz isso. Você pode ter um parto prematuro e complicações aí. Desse jeito você consegue resolver isso no grau 1 e 2. O 3 aí já é outro caso um pouco mais complicado. Consegui que ele saísse. Depois de 2 meses, quase 3, ele começou a sair agora. Só que eu amamentei com ele invertido. Aí ele começou a sair agora. Pop. É mais doloroso? É mais doloroso. Eu sentia muita dificuldade da pega da minha neném, principalmente porque ele fica escorregadio. Não tinha muita firmeza para estar segurando, porque o bico, querendo ou não, quando o nenenzinho encaixa no bico do peito, ele consegue segurar. Que é diferente quando o bico é invertido, então vai escorregando. A dica que eu te dou é, não dê com a mama cheia, esvazie um pouco, faça ordenha manual, vai tirando ali o leitinho até não ficar extremamente cheio, porque cheio ele não vai conseguir pegar. E você faz desse jeito aqui, ó, assim, para você poder dar, tá? Para o neném pegar essa auréola aqui, porque o que importa é o neném pegar a auréola, não é o bico do peito. A estimulação da descida do leite ela é feita na auréola, não no bico. Por isso que a gente que tem bico invertido consegue amamentar. Para fazer assim, tá? A indicação médica é assim. Eu, Bruna, fazia assim, como eu disse no outro vídeo, porque era mais fácil para mim por conta da minha mama ser muito grande. Como assim eu não conseguia nem pegar a mama. Desse jeito, para mim, era mais fácil, aí eu conseguia direcionar aqui a auréola para a boca do neném. Como eu estava dizendo, você vai usar isso daqui por curtos períodos, tá? Você não vai simplesmente pegar e deixar lá 1 hora grudada no teu peito, não faça isso. Você pode causar lesão no seu seio
desenvolver uma mastite, e aí o negócio vai ficar muito mais complicado. Você tentando resolver, vai acabar complicando tudo. Tem uma versão dessa daqui que se chama corretor de mamilo, mas eu não vou falar sobre ela porque eu não usei. Inclusive, isso daqui eu só fui usar depois que eu tive a neném, depois que eu dei a luz, né? Porque estava doendo muito e eu queria uma forma de tirar o leite sem que ela sugasse, porque estava muito machucado, muito ferido, eu chorava muito. E aí eu comecei a usar isso daqui para tirar o leite deste seio, enquanto eu amamentava no outro. E aí, naturalmente, quando você amamenta de um lado, vai escorrendo do outro. Então, isso daqui era para coletar justamente esse leite para dar para ela depois. É tanto que eu não uso mais. Não sei o que eu vou fazer com isso. Pelo menos serviu para o vídeo, né? Tem coisa que a gente compra que não é muito necessário. Agora, uma coisa que eu recomendo muito para vocês é a bombinha de amamentação. Porque no início da amamentação é doloroso. Se você nunca amamentou, você vai perder a paciência. Meu Deus do céu, gente, terremoto. Mais uma vez, desculpa, né? Felizmente não tem muito que eu possa fazer. Tô fazendo o meu melhor aqui com o que eu tenho. É porque se eu falar lá dentro, vai acordar a neném. Eu não quero que ela acorde, que ela tá num salto de 3 meses, tá me deixando louca. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre a bombinha, vou deixar aqui pra vocês. Vocês podem conhecer o canal, ver os vídeos que eu tenho. E ela vai fazer a retirada do leite sem toda aquela dor que o neném faz, principalmente porque ele ainda tá aprendendo a pegar o bico do seio. Ele não nasceu aprendendo. Então, até ele aprender, ele vai errar muito. E o erro dele vai lhe machucar. Então, você também tem que ter paciência com o seu nenenzinho, porque ele não nasceu sabendo mamar. Assim como você não nasceu sabendo das coisas. Então, paciência você, paciência ele. Não tá aguentando mais, tem rede de apoio. Mãe, marido, por favor, preciso respirar. Vai lá fora, respira, toma um ar. Toma coragem e vai de novo. Força que eu sei que você consegue, tá? Se eu conseguir, você consegue. Porque no meu primeiro eu não consegui amamentar direito, não. Mas nessa aqui, tá bola. Se vocês verem, quem me acompanha lá no Instagram sabe a bolinha que ela tá. Inclusive, me siga lá no Instagram, @abrunarafaela, tá? Posto muita coisa legal lá também. Meu dia a dia da minha neném. O que eu tinha de dizer sobre o bico invertido é basicamente isso. Muita coisa eu estudei para poder fazer esse vídeo para vocês, eu não simplesmente fiz. Tem algumas outras coisas que eu peguei da minha própria vivência e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de eu estar muito feia, apesar de eu não estar sendo muito propício aqui para gravar hoje, mas esse é o meu melhor, tá bom, gente? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e um grande beijo, meio da Zarinha para vocês. Tchau!